Tá. Bom, a primeira que eu selecionei aqui foi esse processo a pessoa bifronte, né? Essa primeira, ela diz, a pessoa bifronte ainda não conseguiu ajustar o ponteiro da sua bússola consciencial cosmoética, vivendo entre duas opções, sem seleção inteligente quanto à autoevolução consciente. Então, assim, esse conceito da bússola consciencial eu acho muito interessante, assim, para quem quiser se aprofundar, tem o verbete da enciclopédia e tem também um capítulo do Homo Sapiens Reurbanizados que eu gosto muito, eu acho que ele explicita muito bem esse conceito, que é justamente um conceito analógico, né, da gente ter um ponteiro para direcionar nossas ações para a cosmoética, né, um direcionamento cosmoético. E a bússola consciencial, enquanto assim a gente ainda não tem a cosmoética enquanto mater pensene predominante, a bússola ajuda a gente a ajustando, saber para onde ir, estabelecer alguns critérios de autodiscernimento para diferenciar posturas, principalmente pessoais, trazendo mais para autocrítica, que vão na linha de mais cosmoética ou menos cosmoética. E aqui no caso, a pessoa bifronte, ela ainda não ajustou esse ponteiro. Eu entendo que isso tem como efeito, um dos efeitos disso, os autoconflitos. Então, por exemplo, uma das formas que eu cheguei nesse diagnóstico, autodiagnóstico de bifrontismo, foi a partir justamente de autoconflitos que eu vivenciava, porque você tem ali determinada bússola apontando para um lugar, mas você está indo numa outra direção. E isso cria, às vezes a pessoa fica até em cima do muro, ou cria uma desculpinha, que nem aquele exemplo que o André deu, sou infiltrado. Então a pessoa começa a se enrolar de tal forma que ela não consegue fazer uma priorização. A priorização é o que? É você escolher, é você se definir, sair dessa indefinição. E o bifrontismo eu vejo que ele caminha muito nessa linha de indefinição pessoal. Então foi nesse sentido assim que eu pensei essa primeira ortopensata. A segunda é uma também sobre Invexis, uma ortopensata sobre Invexis. E aí eu queria chamar a atenção principalmente para a segunda frase da ortopensata, né? Esse ponto das amizades raríssimas, ele é muito importante dentro da Invexis, porque eu penso que muitas das amizades que a gente está constituindo hoje, é possível que futuramente elas venham a ser amizades raríssimas. Então, esses laços mais evolutivos, esses momentos de perrengue intraconsciencial que a gente passa, os amigos com que a gente conta, eu vejo que também o próprio trabalho interassistencial em equipe, né, eu vejo que a gente está caminhando para construir uma maior quantidade de amizades raríssimas, né. Mas a segunda parte, que para mim é muito importante, ela diz o seguinte, a Invexis é para a técnica de elevada expressão evolutiva, utilizada no processo da ressoma para evitar o transviamento da vida intrafísica. Então, esse transviamento da vida intrafísica, eu penso que esse contexto ele tem muito a ver com a questão do porão consciencial, ou seja, aquela fase de maior instintividade, maturidade, própria da imaturidade do corpo biológico, né? E aí tem uma série de reações ali imaturas da consciência. Mas eu penso além do porão consciencial, que tem a ver com esse não cair e não cronicificar essas nossas tendências do nosso retroego, às vezes mais negativo, mais baratrosférico, porque desde cedo a gente tem a oportunidade de começar a olhar, questionar e observar determinados comportamentos, e agindo desde cedo, a chance desses trafares que a gente tem cronicificarem nessa vida ou criar conflitos mais sérios diminui. Não que vai panaceia universal Invex, não isso, mas eu vejo que assim uma das coisas mais sérias que os nossos trafares podem deixar de rastros é a gente perder ambiente no grupo evolutivo. A gente prejudicou pessoas, foi se enrolando a tal ponto que perdeu o ambiente, perdeu o espaço, não tem mais como continuar aquele convívio. Então, e aí às vezes algumas pessoas acabam fazendo a mini dissidência do curso intermissivo em função disso. Então eu vejo que a Invexis, ela atua nessa profilaxia disso, né? Então, foi nesse sentido que eu pensei a segunda pensata. Perfeito. E aí tem a terceira, né? Rapidinho. Essa daqui, ela tem muito a ver, assim, com o que eu estava passando, assim.
Então, principalmente a segunda, ninguém se arrepende de dizer a verdade para corrigir um desvio anticosmoético. Então, às vezes, a gente se enrola ali, escondeu alguma coisa, ou falou uma coisa para um e distorceu um pouco para o outro, e às vezes cria-se um autoconflito, onde, nossa, agora não dá mais, se eu falar, acabou tudo, ninguém mais vai acreditar em mim nunca mais, só que na verdade é o contrário, porque você, quando você faz esse processo de retratação, ele limpa a situação, desassedia, então eu vejo que para a pessoa que está trabalhando com essa questão do bifrontismo e eventualmente às vezes teve algum envolvimento ali com alguma mentira e a pessoa está ruminando, eu queria deixar o quanto que é importante esse processo de dizer a verdade, fazer essa retratação, porque por mais que dói, você vai ter que ele, às vezes, confessar determinados erros, o resultado disso é muito positivo, você não se arrepende depois. Então, foi nesse sentido, assim, que eu quis, foi um auto-lembrete e serve, assim, para qualquer pessoa que tenha passando ou passou por altos conflitos desse tipo.